Olá, estamos mais uma vez aqui para trazer um novo vídeo com a nova porção bíblica para o seu coração, para a sua vida. Esse é o nosso canal, um canal direcionado totalmente à Palavra de Deus, à exposição da Palavra de Deus. Lançamos o primeiro vídeo a semana passada e se você já se inscreveu, ok. Caso contrário, se inscreva, deixe o seu like, acione o sininho aí também, dê o sinal no sininho, para que faça esse canal correr e alcançar outras vidas. Milhares de vidas podem ser alcançadas através das redes sociais. Eu sei que outros têm se dado a esse trabalho de levar a palavra de Deus através das redes sociais, e você pode ser esse canal para divulgar a palavra de Deus, para que ela chegue a outras vidas. Vidas que já são evangélicas, para que sejam mais alimentadas, e outras que estão admirando o Evangelho, que necessitam chegar aos braços de Cristo. Que não é só ser admirador, tem que cair nos braços do Senhor Jesus. Vamos estar hoje em Gênesis capítulo 16 e queremos falar sobre o tema Deus de extravagante misericórdia. Sabemos disso, que o nosso Deus é Deus de extravagante misericórdia, graça, amor, perdão. Então, do Gênesis ao Apocalipse, está cheio das manifestações de Deus em prol das nossas vidas. E muitas vezes sabemos como Ele atua com misericórdia, com graça, não por merecermos, mas pelo seu grande amor. Então vamos ver essa história, uma parte dessa história extraordinária, que é a vida de Abraão, Sara, aí dentro incluída, Agar, também a serva. Gênesis capítulo 16, para que, se você não sabe, Gênesis, se você é um iniciante na palavra, se não conhece muito do mundo evangélico, Gênesis é o primeiro livro das Sagradas Escrituras. E começa nos dizendo, ora, Sarai, mais adiante o nome dela vai ser Sara, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, era estéril, isso é, não podia ter filho. Como tinha uma serva egípcia, uma escrava, em outras traduções, chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, Abraão, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Na cultura daquele tempo, isso era normal. Hoje não, mas naquela cultura era normal que essa coisa acontecesse. Não vamos tomar essa realidade de milhares de anos passados e tentar trazê-la para os dias de hoje, que não funciona, né? Abraão atendeu a proposta de Sarai, Abraão atendeu a proposta de sua esposa. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Um plano à parte do plano de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso. Deus já tinha falado para Abraão, já havia se manifestado a ele, e dito a ele que lhe daria um descendente, né? Um descendente. Certo? Abraão e Sarai chegaram a pensar que Deus estava demorado no seu plano. Eu digo sempre, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus trabalha no seu tempo. Por isso que disse o salmista, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, sossegai-vos. Esteja calmo, bem calmo, porque no tempo certo Deus atuará por nós. Defenderá as nossas causas. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Quando a Agar se viu grávida, começou a desprezar a sua senhora, porque naquela época a mulher estéril, que não tinha filho, sofria muito, né? Um tipo de vergonha diante da sociedade, porque não podia ser reprodutora. Então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Sara era um pouco forte, né? Porque a ideia não foi de Abraão, a ideia saiu de Sara. Nem tão pouco foi de Deus, foi de Sara, de entregar a escrava para que engravidasse e tivesse um filho. Naquela cultura, ao ter o filho, a escrava, então a escrava não tinha direito a nada, o filho pertencia à senhora.
A senhora da casa, nesse caso, a esposa de Abraão, a Sara, né? Respondeu Abraão a Saraí: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Uau! Quando caímos nas mãos dos homens, estamos em perigo. O salmista uma vez desobedeceu a Deus, tentando contar os soldados, os homens de guerra de Israel, e Deus o castigou, trouxe para ele um castigo. Ele disse: Senhor, que eu caia em tuas mãos, mas não caia nas mãos dos homens, porque nas tuas mãos há misericórdia, nas mãos dos homens não existe misericórdia. E Abraão disse: veja aqui, repito, faça com ela o que achar melhor. Então Saraí tanto maltratou Agar, humilhou. Não sei se você já viu isso com alguém, ou se você já passou por isso, de alguém te humilhar, para fazer você retroceder, para fazer, ao invés de conversar, de dialogar, de explicar, a pessoa resolver lhe humilhar, né? Isso não é de Deus, isso não vem de Deus. Veja que era gente de Deus fazendo essas astúcias, né? Imagina a pessoa que não tem a Deus. E tanto fustigou, tanto humilhou a serva Agar, que esta acabou fugindo, grávida, em gestação, fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto. Agar fugiu, desesperada, sem nada, com um filho na barriga, mas o Senhor é Deus de misericórdia. Por isso que o tema dessa palestra é Deus de extravagante misericórdia. Deus, o seu anjo aqui, o anjo do Senhor, o próprio Cristo, teofania, manifestação de Deus no Antigo Testamento em forma angelical. Por isso que está o anjo do Senhor em letra maiúscula, porque era o próprio Cristo. Encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Deus não nos abandona, Deus não nos desampara. Ainda quando aqueles que eram responsáveis por nossas vidas, por nos manter, nos abandonam, Deus está ao nosso lado. Deus estava vendo toda a situação. E na hora certa o anjo chegou. E perguntou-lhe, Agar, serva de Saraí, de onde você vem? Para onde vai? De quem estás fugindo? Respondeu ela, estou fugindo de Saraí, a minha senhora. O anjo sabia, o Cristo sabia. O Deus revelado sabia, mas ele queria que ela explicasse a sua situação, a sua angústia e o que ela queria. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte à sua senhora. Coisa terrível é voltarmos ao lugar onde fomos humilhados, não é verdade? E sujeite-se a ela. Uau, não só volte. Tome a sua posição de escrava. Tome a sua posição de serva. E obedecer a Deus é melhor do que sacrifício, prestar sacrifício. Quando obedecemos a Ele, coisas grandes se passam. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Não só será esse que está em seu ventre, mas você será mãe de grandes nações, de grandes territórios. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho. Não era uma filha, um filho. Ele dará o nome de Ismael. Ismael. Não seria Isaac, seria Ismael, né? Porque de Isaac vem a descendência do Cristo, de Ismael não. Porque o Senhor ouviu em seu sofrimento. O Senhor a ouviu, por certo ela havia clamado em seu sofrimento. Então você que me vê nesse momento, que está sofrendo, passando por uma situação difícil, saiba que Deus o vê em seu sofrimento. Então clame a Ele nos momentos mais difíceis. Ele não fica surdo para com você, indiferente para com você, Ele o vê. Ele será como jumento, Ismael, selvagem. Ele será como jumento selvagem, animal brabo, valente. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então, sabemos muito bem que de Ismael vêm os ismaelitas, que são os árabes, e aqui se cumpre a profecia. Ele será como jumento selvagem, assim são os árabes em relação aos judeus. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos, contra os judeus.
Até hoje. A Bíblia é verídica. Um assunto registrado há milhares de anos atrás, hoje é verídico. Os árabes não se dão bem com os judeus, nem os judeus com os árabes. Essa é uma questão que só Deus resolverá. Vamos orar pela paz de Israel, pela conscientização dos árabes em relação a esse conflito íntimo de alma, de espírito, onde Satanás se mete. Porém, só Deus poderá resolver esse conflito entre árabes e judeus. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Você pode ver aquele que ele vê nesse momento. Se você crê, se você o busca. Por isso o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado Ber-Leal-Roi. Agá teve um filho de Abraão. Os árabes, os ismaelitas, é descendência de Abraão. É descendência de Abraão. Deus está tratando com os árabes e vai continuar tratando, por isso que digo sempre. Às vezes, por sermos cristãos, conhecemos o Evangelho, havemos posto Cristo em nossas vidas, nos jactamos, e ao invés de nos humilharmos na graça de Deus e sermos agradecidos, muitas vezes estamos olhando as demais criação de Deus com indiferença. Aqueles que não vão à igreja, aqueles que não dizem temer a Deus. Certo que não vamos seguir seus maus costumes, seus maus exemplos. Porém, se lembre, todos os homens é criação de Deus. E devemos orar por eles, amá-los, até dentro das nossas casas. Jesus Cristo disse que o inimigo do homem seria os da sua própria casa. Há pessoas dentro de uma casa que temem a Deus. São cristãos declarados e que vivem uma vida piedosa. Há outros que não. Mas temos que amar, temos que suportar. Não seguir seus maus exemplos. Não sentar-se na roda dos escarnecedores. Mas amar e buscar. A finalidade da igreja é recuperar em Cristo aquele que anda sem rumo, que anda perdido. Agá teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade, quando Agá lhe deu a Ismael. Não é? E por isso que deu o texto, o título desse vídeo, dessa mensagem, dessa palestra, Deus de extravagante misericórdia. Deus prometeu um filho a Abraão, já estava prometido, não esperou pelo tempo de Deus. Estamos repetindo o que já lemos, né? Abraão escutou a voz de Saraí, Sara, sua esposa, e na cultura daquela época tomou a escrava, entregou ao seu esposo, ele teve relações sexuais com ela e nasceu Ismael. Ismael não é o filho da promessa. O filho da promessa é Isaac, né? Isaac. Mas Deus cuida da sua criação. Deus não abandona a sua criação. Diz que faria dele um grande povo, um excelente povo, né? E então Deus respondeu, estou lendo aqui no 17, capítulo 17, então Deus respondeu a Abraão, quando Abraão estava acabado por não ter descendente, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, filho de Agar, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei. Os árabes são abençoados também. E o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Olha, a bênção para os árabes. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Deus vai tratar com os árabes nos dias finais. Já está tratando? Vai tratar, todavia. E um dos tratamentos fortes de Deus é usando Israel. Não quer dizer que não há países árabes também prósperos, mas abençoado como Israel, no Oriente Médio, não há nenhum outro país como o próprio Israel.
A bênção de Deus está sobre aquele povo. As demais nações daquela área e grande parte do mundo são abençoadas pelo povo judeu. Você, quando vai estudar a história da ciência, das grandes descobertas, então você vai ver que Deus sempre usou gente da linhagem de Israel, né? Da tecnologia, de tantas outras coisas, o povo de Israel tem sido de bênção para todo o mundo, né? Deus tem dado essa capacidade, essa graça a um país pequeno, diz que se compara ao Piauí, né? Geograficamente falando, tem a área do Piauí no Brasil, que é o estado menor do Brasil, né? Um estado abençoado tanto dentro como fora. Hoje temos uma população em Israel de 11 milhões de habitantes e temos mais judeus fora do que dentro de Israel. Eles tanto são bênçãos naquela área, na sua terra, como os israelitas são bênçãos fora, abençoam outros povos. Sabemos que no Brasil também a comunidade israelita em São Paulo e tudo, né? Os banqueiros fortes, os homens de negócios aqui em Nova York, no Brasil, em outras partes do mundo, na Inglaterra, várias partes da Europa, né? São judeus. Deus tem abençoado esse povo. Mas voltando ao capítulo 16 do Gênesis, quero dizer que Deus é, na verdade, Deus de extravagante misericórdia. Podia ter apagado Agar. Agar nem pertencer mais à história. Tu não a queres, Sara? Abraão podia ter dito, então, devolvamos ela ao Egito, ou a vendamos a outro povo. Mas Deus é Deus de misericórdia. Como Abraão se achegou mais, se uniu a ela, o filho era dele e ele amava. Me alegra muito, me encanta quando na morte de Abraão, diz que estava presente ali Isaac no funeral e Isaac e o menino, né? O menino Ismael. Os dois estavam presentes no funeral. As duas gerações de Abraão. Então, agradecemos a Deus por ele ser Deus de misericórdia. Não abandonou a Sara, não abandonou Abraão, não abandonou a Agar, nem abandonou a Ismael. E nós sabemos que essa peleja toda no mundo espiritual era para que se perder a linhagem do Messias. A linhagem do Messias vinha através de Abraão, no relacionamento com Sara, não pertencia à linhagem de Agar. Deus usou de misericórdia, mas a linhagem de onde vinha o Messias seguia com Isaac, Jacó e os demais. Se nada ficou na sua mente, fique esse pequeno ponto. Nosso Deus é Deus de extravagante misericórdia. Assim como usou de misericórdia com Sara, uma egípcia, uma estranha, que não pertencia à linhagem do Messias, nem podemos falar aqui do povo judeu, porque nessa altura o povo judeu não existia, foi formada a nação depois, né? Mas a linhagem do Messias. Deus não a abandonou e Deus não vai te abandonar também. Deus, misericórdia e graça, toma-nos em tuas mãos. Sabemos que tu tens sido conosco, apesar das lutas e dos problemas. Tu tens sido Deus que nos acompanha, que usa de misericórdia para conosco. Dás da tua graça. E que esse capítulo 16 do Gênesis seja lido por mais pessoas e que elas sejam alimentadas, descobrindo mais profundamente a tua misericórdia e a tua graça. Abençoa os lares nesse momento que nos vê, os irmãos e irmãs, ou aqueles que nem mesmo são evangélicos, mas que admiram a tua palavra. E repreende todo o mal que possa cair sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.